A inteligência artificial nunca dorme e esta semana foi absolutamente insana. ByteDance lança um editor de vídeo de código aberto como o Gemini Omni. Google lança um gerador de música em tempo real de código aberto muito legal. ChatGPT agora pode sonhar. NVIDIA lança seu melhor modelo e é totalmente open source. Eles também lançaram um modelo de mundo super realista que também é de código aberto. Também temos um novo modelo de fronteira aberta da Minimax. Temos não um, mas 2 modelos de imagem de fronteira. O Google lança um modelo super eficiente que pode funcionar offline apenas no seu laptop. Baidu lança um novo modelo de vídeo com áudio integrado nativamente. Alibaba lança um gerador de vídeo em tempo real que você pode transmitir e editar com prompts em tempo real. Temos algumas demonstrações ridículas de robôs humanoides e muito mais. Então vamos direto ao assunto. Primeiro, a ByteDance lança um modelo de vídeo muito flexível chamado Bernini. Isso é como um Gemini Omni de código aberto. Então aqui eles chamam de modelo unificado que pode editar vídeos com prompt de texto ou referências de imagem ou vídeo. Por exemplo, podemos pegar este vídeo existente à esquerda e adicionar 2 caracteres ao vídeo e alterá-lo para um tom dourado quente. Ou aqui podemos remover a ovelha esquerda. Ou podemos mudar a perspectiva para uma vista aérea como esta. Ou também podemos substituir facilmente o fundo por outra coisa ou mudar completamente a cena para o inverno. Fiquei especialmente impressionado com esta demonstração, onde é possível mudar o foco para o fundo em vez de para o primeiro plano. Agora, o que eu acho ainda mais poderoso é que você pode inserir uma imagem de referência e inserir essa imagem de referência em um vídeo existente. Por exemplo, podemos transformar as flores nas flores da imagem. E aqui está o que temos. Ou podemos adicionar este helicóptero ao vídeo assim. Ou também podemos substituir completamente o fundo por uma imagem de referência. E a imagem de referência também pode servir como estilo artístico do vídeo. Então, por exemplo, podemos transformar este vídeo real original neste estilo animado plano. Também podemos alterar o clima do vídeo para corresponder à imagem de entrada. Então isso entende imagens, texto e vídeos como referências, tornando-o muito flexível. Então aqui está um exemplo legal onde podemos inserir o vídeo da esquerda na tela do segundo vídeo. E aqui estão nossos resultados. Realmente impressionante. Isso pode reunir 1 tonelada de imagens de referência e mesclá-las em apenas um vídeo. Então aqui está um exemplo disso. Ou, para tornar seu personagem ainda mais preciso, você pode inserir várias imagens de um determinado objeto ou personagem em diferentes ângulos e depois alimentá-las em Bernini para gerar uma renderização realmente consistente desse personagem. Ou aqui está outro exemplo onde podemos inserir várias fotos desta cena em diferentes ângulos e fazer com que Bernini gere um vídeo em órbita desta cena. O mais incrível é que isso já foi lançado. Então, no topo da página, se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. Além disso, a equipe do Confui já está tentando integrar isso ao Confui, então espere ter um fluxo de trabalho decente muito em breve. Agora, se você clicar nesta página do Hugging Face, observe que ela é baseada no VAN 2.2, que tem 2 ramificações separadas. Existe um ramo alto e um ramo baixo, e você precisa de um modelo para cada um. Agora, o tamanho total desses ramos é de 84 GB, o que é realmente enorme. Tenho certeza de que haverá mais versões quantizadas ou compactadas que funcionariam em VRAM inferior em um futuro próximo, então fique atento a isso por enquanto. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, a NVIDIA lança um modelo de reconstrução 3D muito legal chamado Deja Vu. Isso captura várias imagens de uma cena e pode reconstruir toda a cena em 3D. Então aqui está um exemplo da sede da NVIDIA. Aqui está outro exemplo onde podemos reconstruir este cânion assim. Então aqui estão alguns outros exemplos para sua referência onde a entrada são múltiplas imagens e a saída é este splat gaussiano 3D com as posições da câmera ao longo de todas as imagens. Aqui está outro exemplo para sua referência. A parte inteligente é quão pequeno e eficiente isso é. Normalmente, esses transformadores de reconstrução 3D ficam maiores ao empilhar 1 tonelada de camadas. Deja Vu adota uma abordagem diferente. Ele reutiliza o mesmo bloco transformador repetidamente, quase como se o modelo estivesse pensando na cena em passagens repetidas. Agora, se você comparar isso com outro concorrente importante chamado Depth Anything 3, que é bem maior, cerca de 10 vezes maior, você pode ver que este novo NVIDIA Deja Vu, com apenas 117 milhões de parâmetros, é capaz de igualar seu desempenho usando muito menos computação. Aqui estão mais algumas métricas quantitativas. E como você pode ver, o Deja Vu, que está em verde, é o mais eficiente e com melhor desempenho. O mais incrível é que eles já lançaram isso.
Então, se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém as instruções sobre como fazer o download e executá-lo localmente em seu computador. Eles também lançaram o código sobre como treinar e avaliar isso. Observe que com 100 milhões de parâmetros isso é bastante pequeno, com apenas 468 megabytes de tamanho. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana o Google e o Meta lançam um projeto muito legal chamado Pager, que significa reconstrução de geometria panorâmica, e este é um modelo para criar panoramas de 360 graus. Então, em vez de apenas capturar uma imagem normal da câmera, ela captura uma única imagem panorâmica e prevê a geometria de toda a cena circundante. O truque inteligente é que o Pager não constrói tudo do zero, ele pega um modelo de base 3D e o adapta aos panoramas, tratando as 6 faces do cubo de uma imagem de 360 graus como um conjunto de múltiplas visualizações e prevê a geometria de toda a cena circundante, incluindo a profundidade e a estimativa normal. Aqui estão alguns benchmarks quantitativos para sua referência. Se você comparar isso com outros geradores de cena de 360 graus, poderá ver que o Pager, em média, supera os outros concorrentes em termos de estimativa de profundidade, bem como estimativa normal de superfície. O mais incrível é que eles não apenas lançaram um modelo para isso, mas também divulgaram os conjuntos de dados. Um é chamado Pano InfiniGen e consiste em cerca de 70 mil panoramas de 20 mil cenas internas e também 7 mil panoramas urbanos externos. Eles também lançaram um conjunto de dados Uripano que consiste em 100 varreduras panorâmicas LiDAR em Zurique. Então, no topo da página eles lançaram o código para isso. Se você clicar neste botão e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar esses modelos em seu computador. O modelo Pager é bastante pequeno, com apenas 6 GB de tamanho, então você deve conseguir encaixá-lo na maioria das GPU de consumo. E então no topo eles também divulgaram os 2 conjuntos de dados aqui. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana o Google lança um gerador de música em tempo real de código aberto muito legal. Chama-se Magenta Realtime 2 e isso é um grande negócio. Ele foi projetado para se comportar mais como um instrumento musical real. Então, em vez de apenas digitar um prompt como "faça-me uma faixa de jazz" e esperar por um arquivo, você pode controlar isso ao vivo com áudio e texto MIDI e o modelo responderá enquanto você estiver tocando. Isso pode pegar sua entrada musical, como notas de um teclado MIDI, um prompt de estilo ou uma referência de áudio, e gerar música gerada ao vivo que segue o que você está fazendo. A parte mais impressionante é a latência. A primeira versão do Magenta Realtime tinha cerca de 3 segundos de atraso, o que é muito lento se você quiser algo que pareça jogável. Mas esta nova versão 2 reduz para apenas 200 milissegundos. São 2,4 bilhões de parâmetros. E você nem precisa de uma GPU para rodar isso. Você pode simplesmente executar isso em um MacBook. Então, em vez de apenas um aplicativo independente que recebe um prompt de texto para gerar uma música completa, o Google está tentando tornar isso utilizável dentro de fluxos de trabalho reais de produção musical, como um plugin em um DAW. E é por isso que isso é realmente interessante. Trata-se de tornar a música de inteligência artificial mais controlável, responsiva e tocável o suficiente para que os músicos possam tratá-la como parte do processo criativo. Então, no topo desta página eles lançaram um repositório GitHub e você rola um pouco para baixo aqui. Ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar isso localmente em seu computador. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, a OpenAI está atualizando o sistema de memória do ChatGPT com algo chamado Dreaming. A maneira mais simples de pensar sobre isso é que o GPT está cada vez melhor em manter o contexto útil atualizado. Em vez de confiar apenas nas notas salvas que você vê,
As memórias salvas mais antigas podem funcionar, mas podem perder o contexto natural e ficar obsoletas com o tempo. Dreaming foi projetado para sintetizar memórias de conversas anteriores em segundo plano. Assim, o ChatGPT pode entender melhor suas preferências, objetivos e acompanhar coisas que mudam com o tempo. Por exemplo, digamos que você esteja planejando uma viagem para Singapura. Sem memória, apenas fornece algumas informações genéricas dos destinos turísticos mais populares. Mas com memória produzirá respostas mais personalizadas. Por exemplo, se você estiver interessado em coisas como fotografia da vida selvagem ou jantares tranquilos, ou preferências específicas para reservar hotéis. Agora, aqui está o que há de bom nesse novo recurso do Dreaming. Alguns dias depois da sua viagem, se você solicitar que ele encontre algo para levar naquela noite com a velha memória anterior, ele pode pensar que você ainda está em Singapura. Então vou sugerir algumas opções em Singapura. Mas com esta nova memória Dreaming atualizada, ele deverá ser capaz de entender que sua viagem a Singapura acabou e você está de volta para casa. Isso ajudará você a planejar algo que esteja realmente próximo de sua localização atual. Em termos de precisão da tarefa, você pode ver que depois de adicionar este novo recurso Dreaming, ele melhora bastante a correção. O mesmo acontece com a recordação factual e com a permanência correta ao longo do tempo à medida que as coisas mudam. O mais incrível é que eles estão lançando esse recurso de Dreaming para usuários gratuitos nas próximas semanas e também aumentarão a capacidade de memória para usuários pagos. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana temos este projeto chamado Mama que elimina completamente a necessidade de marcadores de captura de movimento. Isso basicamente pode capturar um vídeo de múltiplas visualizações de pessoas se movendo juntas e transformá-lo em movimentos humanos 3D precisos, sem a necessidade de nenhuma vestimenta de mocap marcador que você normalmente vê em estúdios profissionais de mocap. Então isso captura apenas um vídeo normal tirado de vários ângulos de câmera. Ele analisa todos os movimentos de todos na cena e pode recriar uma animação 3D detalhada de cada pessoa, incluindo pose, forma, mãos e movimentos ao longo do tempo. E isso realmente importa porque a captura de movimento de várias pessoas é muito mais difícil do que apenas uma pessoa. Quando duas pessoas estão se abraçando ou dançando, lutando, fazendo contato, o sistema precisa descobrir qual parte pertence a qual pessoa. Há também muitas peças que estão escondidas e obscurecidas. Então o Mama precisa prever tudo isso e gerar as coisas, os movimentos de cada pessoa com precisão. Agora, para treinar esse modelo, os pesquisadores construíram MamaSim, que é um enorme conjunto de dados sintéticos com 2,5 milhões de culturas cobrindo poses extremas, mãos e interações complexas entre várias pessoas. Então, depois de treinar este modelo Mama com tantos dados, você pode ver que seu desempenho é muito forte. Em média, supera outros concorrentes em todos esses benchmarks. O mais incrível é que isso já foi lançado. Então, no topo da página, se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo, ele contém todas as instruções sobre como fazer o download e executá-lo localmente em seu computador. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana não temos mas 2 lançamentos de modelos de imagem top. Um deles se chama Heavy 2 e tem um desempenho incrível. Você pode gerar pósteres realmente bonitos com texto preciso e imagens incrivelmente fotorrealistas, como você pode ver aqui. E o ponto forte do Heavy é que ele possui esse recurso de layout. Então aqui está um exemplo de geração de imagem em ação. E à medida que é gerado, você pode ver que primeiro ele apresenta a imagem em um código estruturado, como um formulário, com caixas delimitadoras na imagem que determinam onde as coisas devem estar na imagem. E depois renderiza os resultados finais com todos os pinguins nos lugares certos. A parte útil aqui é o controle porque a imagem possui essa estrutura intermediária. O sistema pode entender onde estão os objetos, como o texto é colocado e como funciona a composição. Então, por exemplo, ele pode gerar esta imagem final, mas cada seção é, na verdade, separada. A tigela pode ser uma região separada desta tábua de corte, que é separada desta tigela de macarrão, que é separada desta saladeira. Então, depois você pode editar ainda mais, mantendo os outros elementos intactos. E aqui estão alguns exemplos adicionais. Isso é particularmente bom para gerar pósteres ou infográficos com muito texto e diferentes designs artísticos. O mais impressionante é que, pelo menos de acordo com a tabela de classificação do Arena de Texto para Imagem, você pode ver que o REF2 é na verdade o número 2 no GPT-Image 2, mas supera o Nano Banana 2 do Google, o que já é um feito impressionante. Agora isso é pago e de código fechado, mas se você está interessado em gerar imagens onde possa controlar a composição de imagens como esta, então Heavy é atualmente uma das melhores opções que você pode usar. Se você estiver interessado, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Agora, além do Heavy 2, também temos o Ideogron 4 lançado esta semana, que também é um dos principais modelos de imagem que existem.
O bom disso é que eles lançaram os modelos para que você possa executá-lo localmente, se preferir. Agora o Ideogrão já foi muito bom em termos de geração de tipografia, pósteres e designs como este. E o Ideogrão 4 tem ainda mais desempenho. Pode gerar uma tonelada de texto legível, mantendo tudo consistente e realista. Também pode gerar vários elementos diferentes e layouts precisos. E ele entende muito bem o seu prompt. Um dos meus recursos favoritos do Ideogrão é que você pode gerar imagens transparentes. Então, por exemplo, você pode trocar o plano de fundo posteriormente, se desejar. Isso também gera fotos super realistas. Também é muito bom para entender sua solicitação. Curiosamente, como isso funciona é que, em vez de apenas um simples prompt de texto, na verdade funciona melhor se você inserir um prompt no formato JSON. Então aqui está a aparência do formato raw JSON. Por exemplo, podemos ter um fundo como este e então podemos ter objetos diferentes. Por exemplo, este objeto seria esta pintura em tela. Teremos outro objeto para este sofá cinza, e outro objeto para uma mesinha lateral redonda. Isso é muito difícil de ler, então deixe-me reformatá-lo melhor para você. É basicamente assim, mas em formato de código. Agora, felizmente, você não precisa fazer isso manualmente. Você ainda pode simplesmente inserir um prompt de texto simples e conectá-lo por meio de uma inteligência artificial para ajudá-lo a reescrevê-lo no formato JSON. E você sabe, o interessante é que isso segue o mesmo formato do Heavy, onde você pode definir caixas delimitadoras em sua tela, e para cada caixa delimitadora você pode determinar o que exatamente acontece naquela área. Por exemplo, aqui podemos optar por adicionar o fluxo de texto neste formato específico. Ou aqui podemos optar por adicionar este texto do globo de ouro. E aqui embaixo podemos optar por adicionar um gato flutuante. Então você sabe, esta configuração é praticamente a mesma do Heavy 2, onde podemos determinar a composição das coisas na imagem usando essas caixas delimitadoras. E como no Heavy 2, o mais incrível disso é que cada objeto separado nesta imagem é uma camada. Então você pode editar cada camada ainda mais, mantendo o resto da imagem intacto. Exatamente igual ao Heavy. Aqui estão alguns exemplos adicionais para sua referência. Como eu disse, o Ideogrão é particularmente forte em termos de geração de diferentes topografias e cartazes, e até imagens realistas como esta. Este está definitivamente entre os melhores modelos de imagem que existem. O mais incrível é que você não só pode experimentar isso na plataforma online deles, mas eles também lançaram modelos para você usar offline. Então, se você clicar neste repositório GitHub, ele contém todas as instruções para você começar. Além disso, o Config já lançou um fluxo de trabalho para isso, então se você quiser usá-lo usando o Config, também colocarei um link para esta página na descrição abaixo, onde você pode baixar o fluxo de trabalho e seguir estas instruções para operá-lo. Agora, embora sejam pesos abertos e sejam realmente bons para certas coisas, há uma desvantagem nisso. É incrivelmente censurado. Então, se você tentar gerar qualquer conteúdo remotamente picante, sua geração vai acabar assim. Esta é na verdade uma imagem gerada do Ideogrão com este texto. Essa censura parece estar embutida no modelo. Você realmente não pode ignorar isso de forma eficaz no momento. Então essa é a desvantagem atual deste modelo. Mas quero dizer, se você quiser criar coisas normais, como designs ou posteres ou apenas fotos normais, então isso é muito bom. Aliás, em termos deste benchmark da área de design, o audiograma supera o Nano Banana Pro e está apenas um pouco atrás do Nano Banana 2. Agora, se você olhar apenas para os modelos de pesos abertos, o Ideograma é o líder claro e por uma margem enorme. E embora a imagem Nano Banana 2 ou GPT possa superar o Ideograma em termos de renderização de texto ou compreensão imediata e raciocínio espacial, a força do Ideogrão é esse controle de layout onde novamente você pode desenhar caixas delimitadoras e controlar a composição exata de suas imagens. Agora, se eu olhar para esta tabela de classificação da Arena onde as pessoas podem testar às cegas diferentes modelos de inteligência artificial, você pode ver que o Heavy 2 está bem aqui em cima. Como mencionei anteriormente, o Ideograma está aqui no número 9. Não parece ter o mesmo desempenho do Nano Banana, mas é o modelo de código aberto mais atual, pelo menos de acordo com esta tabela de classificação. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana o Google lança um novo modelo de código aberto chamado Gemma 412b. Isso é o que eles chamam de modelo multimodal sem codificador unificado, projetado para ser ainda mais eficiente. Isso foi projetado para trazer habilidades de inteligência artificial de agente diretamente para o seu laptop. Isso fica entre a variante 4B ainda menor, projetada para funcionar apenas no seu telefone, e a mistura mais avançada de 26 bilhões de parâmetros do modelo especialista. Assim, esta nova variante 12B é como um modelo de tamanho médio que é, na verdade, muito mais eficiente. Em primeiro lugar, isto é multimodal. Portanto, isso pode incluir texto, imagens e agora áudio. Além disso, possui raciocínio e comportamentos de agente.
E o que é realmente interessante é a sua nova arquitetura. Não usa nenhum codificador multimodal. Tradicionalmente, se você conectar uma imagem ou áudio, ele precisará primeiro passar por uma etapa do codificador para convertê-lo no formato correto para alimentar o modelo de linguagem grande. Mas aqui eles se livraram completamente desta etapa. As entradas de visão e áudio fluem diretamente para o modelo de inteligência artificial, e se você observar algumas pontuações de benchmark, como conhecimento geral ou desempenho agente, bem como análise de imagem, poderá ver que o Gemma 4 tem um desempenho muito próximo da variante 24B, que tem o dobro do tamanho. O mais incrível é que ele é pequeno o suficiente para ser executado offline e localmente com apenas 16 GB de VRAM ou memória unificada. E isso é lançado sob a licença Apache 2, que tem restrições mínimas. Você pode até usar isso para fins comerciais. Então, aqui está um exemplo onde podemos fazer upload de um arquivo de áudio no Gemma 4 para que ele produza a transcrição e, como ele pode entender o áudio, também podemos simplesmente falar com ele com nossa voz em vez de digitar um prompt. Ok, isso está muito bem transcrito. Vamos usar o recurso Voice Edit. Este é alimentado pelo novo modelo Gemma 4 12B e funciona totalmente offline. Torne isso mais emocionante. Legal. Rascunhe um e-mail para a nossa comunidade de desenvolvedores do Google com este conteúdo. Na parte inferior aqui ele contém todas as instruções sobre como você pode executá-lo em todas essas plataformas LLM, como LLM Studio ou Ollama. E aqui é onde você pode baixar os modelos. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana o Alibaba lança um novo modelo, Ken 3.7. Este é um modelo de agente multimodal, o que significa que foi construído para combinar visão e linguagem em um sistema que pode compreender e raciocinar através de diferentes tipos de entradas. Por exemplo, você pode fornecer texto, imagens, vídeo ou tarefas visuais, e ele pode raciocinar sobre o que vê e responder de acordo. Isso também foi projetado para tarefas de agente, então você pode facilmente conectá-lo por meio do Claude Code ou OpenClaw ou KenCode ou outras estruturas de agente. Isso é muito bom em realizar tarefas de Long Horizon de forma autônoma. Então, por exemplo, aqui eles conseguiram codificar de forma autônoma por 11 horas para criar um aplicativo de vocabulário em inglês totalmente funcional. E aqui está o resultado final. Como é capaz de analisar a tela e a interface, ele é capaz de testar o próprio aplicativo, e em seguida, iterar ainda mais para melhorar ou corrigir bugs. Ou aqui está outro exemplo onde podemos inserir isso no Claude Code e também inserir algumas referências de um aplicativo de gráficos de ações e fazer com que ele codifique todo o aplicativo do zero. E aqui está o que temos. Ele também é capaz de testar isso de forma autônoma. Agora, se você comparar isso com o aplicativo original, verá que é muito, muito semelhante. Agora, se você comparar seu desempenho na decodificação e raciocínio do agente também no conhecimento mundial, poderá ver que, em média, ele supera concorrentes semelhantes, como o DeepSeek V4 Pro, bem como GLM 5.1 e Kimi K2.6. Eles também compararam com o Opus. Embora esteja 2 gerações atrás, é apenas 4,6 e não 4,8. Aqui estão alguns benchmarks adicionais sobre raciocínio multimodal e codificação visual. O importante aqui é a direção que Ken está tomando. Os novos modelos Ken estão se tornando menos como um modelo de linguagem simples que responde a perguntas simples e mais como assistentes de uso geral que podem observar interfaces, compreender o contexto visual e ajudar nos fluxos de trabalho do mundo real. Agora, este Ken 3.7 está disponível apenas através do Cloud Studio e via API. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. E a Nvidia ainda não terminou de cozinhar. Então esta semana eles também lançaram o Cosmos 3. Este é um modelo básico para inteligência artificial física, o que significa um modelo para robôs, veículos autônomos e qualquer coisa que precise entender o mundo real e agir nele. A chave aqui é que o Cosmos combina uma série de entradas diferentes, incluindo texto, imagem, vídeo, áudio e ação. E usa todas essas informações para entender o que está acontecendo e prever o que pode acontecer a seguir e então gerar vídeos ou ações de coisas específicas. Então, por exemplo, aqui está um clipe totalmente gerado pelo Cosmos 3. Você pode ver como isso pode ser usado para gerar uma tonelada de dados de treinamento sintéticos para treinar algoritmos de direção autônoma. Ou isso também poderia ser usado para criar uma tonelada de dados sintéticos para treinar robôs sobre como manipular diferentes tipos de objetos. O mais incrível é que o código é totalmente aberto, então eles estão lançando os modelos, os scripts de treinamento, as ferramentas de implantação, bem como os conjuntos de dados para isso em termos de tamanho do modelo. Se você rolar para baixo e clicar neste link do Hugging Face, observe que existem duas variantes diferentes disso. Há um supermodelo que é maior e de melhor qualidade, e há uma versão nano. A versão nano ainda é muito grande, então o tamanho total de tudo é de 35 GB.
O transformador em si tem 30 GB de tamanho, enquanto o supermodelo maior tem cerca de 130 GB. Nesta página, aqui está o código de como você pode treinar isso sozinho. Além disso, eles também lançaram os conjuntos de dados que foram usados para treinar isso, o que é fantástico. Portanto, isso inclui conjuntos de dados com 1 tonelada de robótica, vídeos, interações físicas e até mesmo simulações do mundo real, direção autônoma e cenas de armazém. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Agora, provavelmente o anúncio mais emocionante da Nvidia para mim como consumidor é o RTX Spark. Este é um novo superchip projetado para laptops e pequenos desktops. Portanto, a Nvidia não tem como alvo apenas grandes data centers corporativos, ela também está tentando trazer inteligência artificial para PCs Windows menores. Em vez de precisar de uma estação de trabalho gigante, este chip RTX Spark combina inteligência artificial e gráficos da Nvidia em apenas um chip voltado para jogadores, desenvolvedores e pessoas que desejam executar agentes locais de inteligência artificial. Portanto, isso inclui uma GPU Blackwell, até mais de 6.100 núcleos, até uma CPU ultra eficiente de 20 núcleos, até um petaflop de desempenho FP4 inteligência artificial. E esta é a parte mais importante. Até 128 GB de memória unificada. Isso é importante porque os modelos locais de inteligência artificial são frequentemente limitados pela memória, e não apenas pela velocidade bruta. Por exemplo, se você deseja rodar localmente um dos melhores modelos de tamanho médio, Ken 3.635B, ele já obteve mais de 5 milhões de downloads. Observe que o tamanho total disso é de 72 GB. Bem, é difícil encaixar tudo isso como uma GPU de baixo custo, mas com 128 GB de memória unificada, isso torna tudo muito fácil. Então agora com esse laptop você pode executar facilmente modelos locais de inteligência artificial, incluindo geradores de imagem, modelos de vídeo e, claro, LLMS completamente offline. Você não precisa adquirir nenhuma assinatura ou conectar-se a nenhum serviço de nuvem. Agora, esses laptops estão planejados para serem lançados no outono deste ano, então fique atento a isso. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, Stability AI, que é a equipe por trás do Stable Diffusion, apresenta uma nova ferramenta chamada Stable Layers. Isso basicamente pode transformar uma imagem em camadas transparentes como esta. Por exemplo, se nossa imagem de entrada for esta, bem, você pode conectá-la através desta inteligência artificial para dividi-la nessas camadas separadas e se você mesclá-las, ela se tornará praticamente a mesma imagem. Ou aqui está outro exemplo. Agora, o problema de treinar tal modelo é que ele geralmente precisa de dados emparelhados, o que significa que você precisa da imagem final, bem como das diferentes camadas transparentes para essa imagem. E esse conjunto de dados é realmente difícil de criar. Então o que eles fizeram foi pular completamente esta etapa. Em vez disso, eles apenas usaram outro modelo de Vision Language para pontuar sua geração. E então, por meio do aprendizado por reforço, eventualmente ele aprende como separar as camadas melhor e com mais precisão. E se você comparar este novo método Stable Layers com outro concorrente chamado Ken Image Layer, você pode ver que este novo método, em média, tem um desempenho melhor. Possui melhor separação de camadas, menos erros e máscaras alfa mais limpas. Também é melhor no manuseio de áreas obstruídas. Portanto, se você deseja converter uma imagem em camadas transparentes separadas que podem ser editadas posteriormente, esta é uma das melhores opções que você pode usar agora. Atualmente eles lançaram apenas um artigo técnico sobre isso. Eles têm um botão de código, mas você ainda não pode clicar nele. Espero que eles abram o código em um futuro próximo. Por enquanto, se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Falando sobre robôs humanoides, temos uma nova demo do robô humanoide DR-02 da empresa Deep Robotics. Além da Engine AI e Unitree, esta é mais uma empresa de robótica para colocar no seu radar. Então o DR-02 está posicionado para ser um robô humanoide de nível industrial para todos os climas, construído para ambientes difíceis. Isso melhorou a capacidade de carga útil, melhor travessia de obstáculos e é relatado como tendo proteção extrema contra poeira e água. Ele pode operar em temperaturas extremas, por isso foi projetado para suportar condições externas e adversas. Como você pode ver aqui, este robô tem potência e velocidade brutas para correr e virar, mas também tem controle motor fino e precisão visual para acionar um delicado interruptor de disjuntor sem esmagá-lo. Também é capaz de navegar com sucesso por diferentes ambientes, como colinas íngremes ou saliências, escadas de concreto. Foi projetado para ambientes não estruturados e desafiadores. Agora, esta demonstração do DR-02 é bastante impressionante, mas você sabe o que é ainda mais emocionante é esta nova demonstração da UBTech. Se você não conseguir um parceiro na vida real, não se preocupe porque seu companheiro humanoide de corpo inteiro chegará em breve. Então UBTech acaba de lançar esta demo provocando seu emocional casal de robôs humanoides, que está planejado para estrear ainda este mês. Estes são robôs de aparência super realista.
Agora eu apresentei uma tonelada desses modelos de aparência realista nas últimas semanas, mas todos eles são apenas cabeça e ombros. A partir desta demonstração da Ubitech, parece que eles construíram um robô humanoide de corpo inteiro que parece super realista. Também esta semana um dos meus laboratórios de inteligência artificial favoritos, Minimax, lança seu último modelo Minimax M3. Este será um modelo de código aberto com 3 coisas incríveis ao mesmo tempo. Possui desempenho de última geração em termos de codificação de agente, além de uma enorme janela de contexto de 1 milhão de tokens, o que significa que você pode inserir uma tonelada de coisas em seu prompt de uma só vez, cerca de 700 mil palavras ou uma base de código de tamanho médio. Além disso, também é multimodal, portanto pode suportar imagem e vídeo e até mesmo ações da área de trabalho como entrada. Devido a essas habilidades, ele é capaz de raciocinar em projetos realmente longos que exigem várias etapas. Pode compreender informações visuais ou até mesmo operar fluxos de trabalho de computador. Por exemplo, se você codificar um aplicativo, ele também poderá acessar a interface e verificar se tudo realmente funciona. A parte interessante é a nova atenção escassa do Minimax, que basicamente permite que o modelo analise grandes quantidades de contexto sem que o custo exploda. As pontuações de benchmark também são muito fortes para esses benchmarks de codificação de agente, especialmente para Subente Pro. É até melhor que o GPT 5.5. O mais incrível é que isso será de código aberto nas próximas 1 ou 2 semanas. Agora, como será de código aberto, o que estou curioso é como ele se compara aos principais modelos de código aberto disponíveis, incluindo. Se eu olhar para esta tabela de classificação por análise artificial, então parece que o Minimax M3 é o modelo aberto líder, apenas um ponto acima do Kimi K2.6 e do Mimo. E se você olhar para o custo se optar por usá-lo por meio de sua API, também é muito barato e eficiente. Então custa apenas cerca de $0,20 por milhão de tokens, o que é semelhante ao DeepSeek Mimo, enquanto o Kimi K2.6 é 3 vezes mais caro. No entanto, se eu olhar para outra tabela de classificação chamada Arena, onde as pessoas podem testar cegamente diferentes modelos lado a lado, teremos uma imagem um pouco diferente. Então, em termos de respostas gerais de texto, você pode ver que o GLM 5.1 é o modelo aberto líder atual, enquanto o Minimax M3 está até aqui, não muito impressionante. Agora, se você olhar para esta área de desenvolvimento web, como você pode ver, o GLM 5.1 ainda é o líder atual, enquanto o Minimax M3 está alguns pontos abaixo dele, mas ainda vence o Kimi K2.6. Agora, se você olhar para este outro benchmark chamado Índice VALS, que analisa o desempenho em tarefas financeiras e de codificação, então você pode ver que o Minimax M3 tem um desempenho muito bom acima do DeepSeek V4 e Kimi K2.6. Agora, se você olhar para suas capacidades de design, então o Minimax é uma melhoria em comparação com a versão anterior, mas ainda um pouco atrás do GLM 5.1 e Kimi. Então, no geral, alguns resultados mistos, dependendo de qual benchmark ou tabela de classificação você olha, mas em média ainda é um modelo de última geração muito capaz. O mais incrível é que eles planejam lançar os pesos do modelo em algum momento nas próximas 1 ou 2 semanas, então fique atento para isso. Agora, se quiser experimentar isso, você pode usá-lo por meio da API deles ou de vários outros provedores terceirizados. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também nesta semana, o que considero uma atualização ainda mais interessante da Microsoft é este novo Majorana 2. Este é o seu novo chip quântico. E na verdade a manchete não é apenas o chip em si, mas o quanto a inteligência artificial ajudou a construí-lo. Basicamente, a Microsoft usou seu sistema Discovery Inteligência Artificial para ajudar a gerenciar fluxos de trabalho, automatizar medições, detectar falhas fáceis de ignorar e sugerir novas soluções durante o processo de desenvolvimento de chips. O resultado é um chip com uma nova pilha de materiais que, segundo a Microsoft, é 1000 vezes mais confiável do que a geração anterior de qubits. Isso é importante porque os computadores quânticos são extremamente sensíveis e a confiabilidade é uma das maiores coisas que os impedem. Agora, se você é novo em computadores quânticos, veja por que eles são importantes. Estes destinam-se a resolver alguns problemas do mundo real que são tão complexos que até os supercomputadores de hoje têm dificuldade, por exemplo, em simular moléculas e átomos e prever como os materiais se comportam para resolver certos problemas matemáticos, que podem tornar-se extremamente difíceis à medida que o problema se torna maior. Mas os computadores quânticos são projetados para resolver esses problemas extremamente difíceis com muito mais rapidez do que os melhores supercomputadores da atualidade. Portanto, eles podem ser usados para coisas como descobrir novos medicamentos ou projetar baterias melhores, melhorar materiais ou até mesmo quebrar e melhorar a criptografia. E a Microsoft diz que agora espera alcançar um computador quantum escalável até 2029. Faltam apenas 3 anos, o que é muito emocionante. Eles basicamente reduziram o cronograma anterior pela metade. Então, na verdade, a grande história aqui é que, com a ajuda da inteligência artificial agêntica, eles foram capazes de acelerar o desenvolvimento deste chip quântico. É capaz de ajudar os cientistas a avançar mais rapidamente através de experimentos, medições e decisões de projeto dentro de um pipeline de hardware real. Uma leitura realmente fascinante. Se você estiver interessado em ler mais,
Eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, ByteDance lança um novo gerador de texto para texto Vox de zero shot chamado Wave TTS. Isso pode clonar instantaneamente a voz de qualquer pessoa com apenas alguns segundos de gravação e fazê-la falar qualquer coisa usando uma transcrição de texto. Então aqui estão alguns exemplos. Em primeiro lugar, aqui estão 3 a 4 segundos da voz original. I would have won the Junior Olympics if not for those meddling kids. E aqui está a transcrição. Aqui está a geração de Wave TTS. Looking through the telescope, I saw a circle of deep blue and the little round planet. Aqui estão alguns outros exemplos. Vou tocar para você a gravação original primeiro e depois a geração. This man looked exactly the same, except that now the roles were reversed. He also tried to remember some good stories to relate as he sheared the sheep. He had come to the town only to find a woman who could interpret his dream. Before the boy could reply, a butterfly appeared and fluttered between him and the old man. O incrível é que eles já lançaram isso. Nesta página, se você rolar um pouco para baixo, ela contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. Eles também fornecem o roteiro sobre como treinar isso e ajustá-lo, se desejar. Observe que o ponto de verificação tem 10 GB de tamanho, portanto deve caber na maioria das GPU de consumo. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Em seguida, o Alibaba lança uma inteligência artificial muito legal chamada Stringcare. Isso apenas recebe um prompt e uma transcrição e é capaz de transmitir a pessoa em tempo real falando a transcrição. Então aqui estão alguns exemplos. Guys, you literally have to try this makeup pen that feels like it was designed by angels for anyone who's ever struggled with shaky hands, because the moment you glide this micro-precision tip across your skin, you realize it's not just an eyeliner or brow pencil, but a total game changer that instantly upgrades your look from just woke up to red carpet ready. 宝子们真的别划走，你想想看，当你轻轻按下喷头，那种混合着清晨露水和黄昏暖意的味道。 Então aqui está como seria a interface. Assim, você pode configurar um avatar e conversar com ele, e ele pode responder quase em tempo real. 你好呀，今天过得怎么样呢？听起来你有点累呢，要不要慢慢说给我听？亏麻了呀，心里一定很不好受吧？我懂那种感觉呢。 Também é capaz de seguir o controle preciso do movimento. Por exemplo, você pode inserir uma sequência de movimento como esta, mais um prompt e uma transcrição e aqui está o resultado. Well, you know, these days I've just been kind of taking things one step at a time, like nothing too crazy, just trying to get through work, make time for family, maybe catch up with a few friends here and there. And honestly, I feel like that's already enough sometimes because life can get pretty busy, right? So I'm just trying to keep things. O mais incrível é que isso também pode gerar vídeos bastante longos, ultrapassando até 5 minutos, e o personagem e a cena geral permanecem consistentes o tempo todo. Agora aqui diz que o Stringcare pode ser executado em tempo real em uma única GPU H100, o que tenho certeza que a maioria de vocês não tem. Para uma GPU de consumidor, eu não esperaria que ela fosse executada exatamente em tempo real. Provavelmente há alguma latência adicional, embora ainda deva ser mais rápida do que os modelos de vídeo tradicionais com os quais você está acostumado. Por enquanto, eles lançaram apenas um artigo técnico sobre isso. Não há indicação se eles irão liberar o código para isso. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana a NVIDIA lança Omnidreams. Este é um modelo mundial generativo em tempo real para simulação de direção autônoma. Basicamente, ele cria vídeos fotorrealistas de condução com múltiplas câmeras que reagem às ações do carro. A entrada pode incluir um quadro inicial, um prompt de texto, informações do mapa e poses de trajetória. E a saída é um vídeo de direção muito realista. Na verdade, é super flexível. Por exemplo, você pode gerar vídeos com condições climáticas extremas como esta. Ou você pode até gerar algumas situações realmente específicas e estranhas, como um colchão em cima de um carro caindo na estrada. Você pode até editar o vídeo, por exemplo, removendo objetos na estrada ou adicionando um transeunte, ou alterando a cor de um determinado veículo. Ou aqui está um exemplo onde você pode inserir informações do mapa e uma trajetória planejada para fazer com que o Omnidreams reconstrua um vídeo de direção realmente realista que se alinhe com as entradas. Esta é uma ferramenta muito valiosa para a criação de vídeos sintéticos de treinamento para modelos de direção autônoma. Um dos maiores problemas ou gargalos no treinamento de direção autônoma é que simplesmente não temos dados suficientes do mundo real. Mas se conseguirmos que a inteligência artificial gere mais vídeos que sejam fisicamente precisos e realistas, então esses modelos de direção autônoma poderão aprender de maneira mais rápida e eficiente. O incrível é que eles já lançaram o Omnidreams. Então, se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo aqui,
ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana a NVIDIA lança uma fera. Chama-se Nemotron 3 Ultra e este é o melhor modelo de código aberto. Aqui estão as especificações. Esta é uma enorme mistura de 550 bilhões de parâmetros do modelo de especialistas. Pense nisso como uma equipe de inteligências artificiais trabalhando juntas para ajudá-lo a resolver uma tarefa e, quando você a usa, apenas 55 bilhões de parâmetros estão ativos. Então isso é bastante eficiente. Agora, isso foi projetado para fluxos de trabalho definidos por sistemas genéticos que podem planejar, chamar ferramentas, ler arquivos, delegar subtarefas, verificar resultados e continuar trabalhando em vários turnos. Agora, esses fluxos de trabalho podem ficar caros muito rapidamente porque cada etapa cria mais tokens e mais contexto. Mas Nemotron tenta resolver isso com uma série de ajustes inteligentes, como esta arquitetura híbrida de transformador Mamba para contexto longo, bem como esta quantização NVFP4 para inferência mais rápida, bem como previsão de vários tokens para gerar coisas mais rapidamente. Agora, isso tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, o que significa que você pode inserir uma tonelada de informações de uma só vez e isso pode alcançar uma inferência 5 vezes mais rápida em comparação com outros modelos abertos líderes. O eixo X é a velocidade de saída. Observe como isso é rápido. Também é super eficiente, por isso leva cerca de 30% menos custo para concluir a mesma tarefa em comparação com outros modelos abertos líderes. Agora, se você clicar em seu Hugging Face em mais de 500 bilhões de parâmetros, este modelo é bastante grande. Com 350 GB de tamanho, você precisará empilhar várias GPU para executar isso. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana temos mais um gerador de texto para fala chamado X-Audio versão 3 e também é super flexível e capaz. O recurso mais interessante aqui é o controle. Você pode adicionar tags embutidas diretamente no prompt para ditar a emoção ou estilo de fala, velocidade, tom, pausas ou até mesmo efeitos sonoros enquanto a frase é falada. Aqui estão alguns exemplos. Hey, how can I help you? Same voice, same words, and, a completely different presence. Welcome to Higgs Audio V3. I was built for chat native voice. Real-time, expressive, and controllable. I can be happy. I also can be sad. I can slow things down. Or quickly speed things up. E como você pode ver aqui, em termos de desempenho em relação a outros modelos TTS de código aberto líderes, você pode ver que o X-Audio em geral tem o melhor desempenho. Agora, se você rolar até o fim, eles lançaram os modelos no Hugging Face, então se você clicar aqui, ele contém mais instruções sobre como usá-lo, como quais tags ele pode suportar. Eles têm várias tags de emoção que você pode usar, bem como diferentes estilos de fala, efeitos sonoros e tags de prosódia. O modelo é bastante pequeno, com apenas 9,3 GB de tamanho, então você deve conseguir encaixá-lo na maioria das GPU de nível intermediário. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana a equipe Ernie do Baidu lança Nava. Esta é uma nova estrutura de geração de vídeo com áudio integrado. Como você deve saber, um dos melhores modelos de código aberto que existe é 1.2.2 do Alibaba. No entanto, esse modelo por si só pode gerar vídeos silenciosos. O que o Nava tenta fazer aqui é adicionar áudio à mixagem também. Então aqui estão alguns exemplos. You can talk? Yes, with Nava, even winter magic comes alive. Small models can still do big things. Something was wrong in this neighborhood? It started last winter when the same cars kept returning after midnight. Can I use any timber I want? Yes, in all kinds of complex scenes. Veja como funciona. Em vez de apenas fazer um vídeo e depois tentar anexar o som, ele recebe um prompt e gera o vídeo com áudio sincronizado, incluindo fala, som, tempo e movimento. Eles o descrevem como um alinhamento audiovisual nativo, o que significa que o modelo primeiro constrói um espaço compartilhado onde o som e o visual podem se entender e depois usa o prompt ou contexto para orientar o resultado final. Aqui diz que isso pode gerar gerações muito rápidas de vídeo 720p com áudio de canal duplo e controle preciso de timbre. E também suporta diferentes proporções. O impressionante aqui é que são apenas 6,3 bilhões de parâmetros, mas parece até ser o modelo aberto líder com áudio LTX 2.3 que tem 19 bilhões de parâmetros. O incrível é que eles já lançaram isso.
Então, se você clicar neste repositório GitHub e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como fazer o download e executá-lo localmente em seu computador. O modelo Nava tem 25 GB, mas também há uma versão FP8 que tem apenas 7 GB, então deve caber na maioria das GPU de consumo. Se você estiver interessado em ler mais, eu irei deixar um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana temos alguns lançamentos interessantes da Microsoft, então parece que eles também estão começando a treinar seus próprios modelos de inteligência artificial. Então um deles se chama MAI, que significa Microsoft AI Thinking One. Este é um modelo de pensamento de médio porte. Então aqui estão algumas especificações. Isso tem 1 trilhão de parâmetros totais. Esta é uma mistura de modelos especialistas, portanto, a qualquer momento quando você o usa, apenas 35 bilhões deles estão ativos. Então é bastante eficiente. Agora, dado seu tamanho de apenas 35 bilhões de parâmetros ativos, ele tem um ótimo desempenho. Então, se você comparar isso com o Sonnet 4.6, ele supera em vários benchmarks. No entanto, ainda não tem o mesmo desempenho que os outros principais modelos fechados e de código aberto por aí, então não vou perder muito tempo com isso aqui. Eles dizem que este MAI Thinking está atualmente disponível em visualização privada no Microsoft Foundry e também estará disponível publicamente em breve. Eles também lançaram MAI Image 2.5, que atualmente, se você olhar para esta tabela de classificação da arena onde as pessoas podem testar cegamente diferentes modelos de inteligência artificial lado a lado, você pode ver que MAI Image realmente supera os modelos Nano Banana do Google e está atrás da GPT-2 Image. Parecido com o Nano Banana ou GPT-2 Image, esse MAI Image é também um gerador de imagem e editor. Então você não só pode criar imagens usando um prompt de texto, mas também pode editar imagens usando linguagem natural. Aqui estão alguns exemplos para sua referência, é bastante eficiente. Definitivamente pode gerar uma variedade de imagens diferentes. Agora, atualmente, isso é pago e de código fechado. Está disponível apenas no Microsoft Foundry e não é melhor que a imagem 2 do GPT. E isso então não vou todos os destaques da inteligência artificial esta semana. Mas se você estiver interessado nos comentários o que você achou colocarei um link para esta página sua favorita e qual ferramenta você está mais ansioso para experimentar. Como sempre, estarei atento às principais notícias e ferramentas sobre inteligência artificial para compartilhar com vocês. Então se você gostou deste vídeo, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever e ficar ligado para mais conteúdo. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.